Boa noite a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um encontro com o Nelson Tavares. Finalizando esse ano, finalizando os nossos encontros, o nosso último encontro do ano. O tema de hoje é Ano Novo, Vida Nova. A gente vai refletir um pouco sobre isso, sobre as questões desse fechamento do ano e esse novo ano que se avizinha, entrando agora em 2023. Vamos refletir um pouco, buscando nos encontrar, como sempre, buscando a nossa felicidade, que é para isso que a gente está aqui, para ser feliz, para crescer, para aprender, mas sempre com felicidade. Não precisa ser tão doloroso, tão difícil assim a vida. Eu acho que esse é um pouco da reflexão que a gente vai fazer hoje. É sempre um prazer estar aqui na TV Chico Xavier, agradecendo essa oportunidade. Tá aí, quem quiser, quem gostar do nosso conteúdo, tem aí na TV Chico Xavier uma playlist com vários outros encontros realizados durante esse ano de 2022 e também convido a todos, na minha playlist, no meu canal no YouTube, tá lá uma playlist do Encontro com Nelson Tavares, realizado aqui na TV e Rádio Chico Xavier, e convido a todos também a me seguirem no Facebook, Instagram, nas mídias sociais como um todo. Então, para iniciar a nossa reflexão, a gente vai fazer a nossa oração e eu convido a todos, quem quiser, é claro, a fecharem os olhos comigo e assim agradecemos desde já ao nosso Pai, a Deus, agradecemos a Jesus, nosso mestre, amigo, agradecemos a espiritualidade amiga que nos cerca sempre nesse momento que nos reunimos na Palavra do Cristo e pedimos autorização desde já para dar início a mais esse encontro. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, então hoje a gente vai falar de Ano Novo, Vida Nova, passado esse momento do Natal, esse momento que mexe um pouco com a gente, ou mexe muito, ou mexe pouco com a gente, um momento que para muitos foi um momento de festa, um momento de felicidade, um momento de reunião em família, um momento de troca de presentes, um momento de comidas de Natal, que são excelentes. Para muitos sim, para outros nem tanto, mas pronto. O que importa, tomara que vocês tenham sim questionado, refletido um pouco, além na proposta nesse amor do Cristo, o que ele veio nos ensinar. E aí, passado um pouco esse período, a gente está hoje, isso vai ao ar no dia 29 de dezembro, então falta um pouquinho agora para o Ano Novo. É o momento da gente fazer um balanço. É o momento da gente fazer uma reflexão de como é que foi esse 2022, como é que vai ser esse 2023. E para iniciar, eu quero repetir uma frase do Chico Xavier, aqui a nossa reflexão, que é uma das mais famosas, talvez, do Chico Xavier, e vem bem a calhar nesse momento de Ano Novo, desse pensamento da novidade, do deixar o passado para trás, que é a seguinte: você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente sempre pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. E aí, quando Chico Xavier puxa um pouco essa reflexão, vai muito nesse movimento que a gente tem uma tendência, quase que eu diria natural, de ficar olhando o passado. Vamos deixar o passado lá no passado. O que passou, passou. E a gente tem uma mania, um condicionamento de ficar sempre, não digo sempre, mas muitos de nós, ok? A gente costuma muitas vezes ficar assim: ah, mas Nelson, eu deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter feito aquilo outro. Ah, eu fiz isso errado. Ah, mas eu perdi o meu tempo na minha vida. Vou repetir, pessoal. O que passou é passado. Passado é a experiência adquirida, a experiência vivida. E é para isso que a gente está aqui. Exatamente para adquirir experiências, para experimentar. Deus não nos dá experiência, o que ele nos dá é condicionamento, nos dá essa encarnação, nos dá essa vida, e não só tantas outras,
exatamente para nós experimentarmos, para nós vivenciarmos. E nesse processo, na vivência, sim, a gente vai errar. E faz parte o erro ainda. E como é que a gente aprende? Muitas vezes com os nossos próprios erros. É bom quando a gente não precisa aprender com os nossos próprios erros, quando a gente tem a capacidade, a habilidade de aprender com o erro dos outros. Mas ainda assim a gente bate com a cabeça às vezes na parede e necessita aprender com os nossos próprios erros. Às vezes a gente precisa de tocar lá na dor para dar valor a algumas questões na nossa vida. Às vezes o processo expiatório se faz necessário. Para quê? Para a gente crescer, para a gente aprender. Aprender aquilo que talvez a gente tenha ignorado. Mas ainda assim é possível vivenciar uma vida, uma encarnação, um ano que seja, nessa reflexão desse um ano de 2022, com felicidade, com tranquilidade, buscando uma harmonia. Vai acabar com a dor, Nelson? Não vai acabar. Mas pode ser menos doloroso, pode ser menos doído, pode ser mais tranquilo, pode ser menos penoso. E isso depende de nós, depende da nossa atitude, da nossa busca, da nossa vibração, do nosso encontro conosco mesmo, buscando se tranquilizar, buscando essa harmonia, buscando essa completude, buscando essa plenitude, que só vai acontecer quando a gente arregaçar as mangas e trabalhar pelo nosso eu. Ninguém vai fazer por nós, ok? E nesse processo da gente experimentar e assim crescer naturalmente, que é um processo natural, que todos nós estamos aqui para vivenciar exatamente isso. A encarnação é experiência, é aprendizado, é crescimento. A gente vai aprendendo com os nossos próprios erros. Mas vamos ter atenção a uma coisa que é importante. Cuidado para não ficar se punindo, tá? Somos nós. Faz parte o erro, ok? Vamos largar o chicote. Não precisa ser tão penoso, ser tão doloroso. Vamos aceitar o nosso erro como um processo de crescimento, como através do erro que muitas vezes eu vou amadurecer, você vai amadurecer. Às vezes a gente precisa do erro, o erro aprendizado, não o erro, poxa vida, que mal que eu sou, que bela porcaria, como que eu fiz isso, como eu poderia ter feito aquilo. A gente poderia ter feito diferente, mas não fez. Mas agora a gente pode fazer diferente para o futuro, como o Chico Xavier nos ensinou, através dessa frase, que a gente sempre pode fazer diferente hoje, para amanhã, consequentemente, ser melhor do que nesse passado que a gente não conseguiu fazer. Ah, Nelson, mas por que eu não consegui fazer? Talvez a gente não tinha maturidade suficiente, não teve competência, não teve habilidade suficiente para, naquele momento lá atrás, fazer o que a gente gostaria de fazer. E qual o problema? Faz parte. Vamos deixar um pouco essa mania de perfeição. Ah, eu poderia ter feito aquilo, ok, mas não fez, mas vamos fazer agora, vamos focar no hoje. O que passou, passou. Vamos deixar para trás. O importante de olhar para trás é exatamente a gente fazer esse movimento do balanço, que é esse balanço de final de ano, esse fechamento, como se fosse uma empresa que a gente faz o balanço. A gente faz o nosso balanço também pessoal, do nosso eu, da nossa vida. Vamos olhar para o 2022, vamos refletir, vamos fazer uma avaliação criteriosa. Pega um papel e caneta. Eu gosto muito do papel e caneta, tá, gente? Por isso que eu aconselho a todos. É uma técnica para a gente buscar esse encontro e buscar fazer essa avaliação. Pega um papel e caneta aí e analisa a tua vida em 2022. Coloca lá, ó, pontos positivos. Anota, todos. Tudo que foi positivo nesse 2022. O que foi interessante na sua vida, o que você cresceu, o que foi aqueles momentos felizes. Tudo que você considera positivo. Pode ser aquela coisa muito grandiosa, como pode ser uma coisa pequena que você considera pequena, mas é importante. Aponta tudo, todos os pontos positivos. E também aponta os pontos negativos. Coloca lá tudo que não foi muito legal, que você gostaria que fosse diferente, que
não foi uma experiência muito boa. Ponto positivo e ponto negativo. Anotou? Muito bem. Vamos para o ponto positivo? Faz o seguinte, se der, repete isso em 2023. Replica isso. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Mas tenta focar nesse sentido. Do que foi positivo em 2022, vamos repetir, vamos replicar, vamos multiplicar isso na nossa vida de positivo. Vamos para a lista do negativo? Pega o ponto negativo e, se possível, vamos mudar, vamos transformar, vamos substituir aquilo que não foi muito legal em 2022. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Por isso que é importante a gente colocar lá e pontuar tudo muito bonitinho. Depois disso, o que a gente faz? Vamos traçar uma meta para 2023, um objetivo para aquilo que você quer, para aquilo que você almeja nesse próximo ano. Tanto no material quanto no lado espiritual, no lado do ser, do lado do nosso eu, enquanto indivíduos, ok? Porque normalmente a gente é muito bom de fazer uma listinha com questões materiais, mas a gente esquece da nossa questão, do nosso lado moral, dos nossos valores, do nosso crescimento enquanto indivíduo, que já está indo embora, tá, gente? Lembremos, matéria é importante, claro que é importante, mas fica, tá bom? O que leva? O que a gente leva é o que está aqui dentro. Então é disso que a gente está falando. Então são duas listas. Faz uma listinha aí dos objetivos, das metas a serem alcançadas no aspecto material, que é importante, não vamos diminuir isso, tá bom? Porque se a gente está encarnado na matéria, o aspecto material é mais ou menos importante na nossa vida, mas de alguma forma ele é, senão a gente não estaria encarnado. Mas principalmente vamos dar atenção que a gente esquece a essa listinha do nosso ser. Como é que eu posso, qual é o meu objetivo, qual é a minha meta de evolução para 2023 enquanto indivíduo, enquanto espírito encarnado, hoje na matéria, nesse corpo, nesse momento, nessa cidade, nesse país, nesse mundo, mas que já está indo embora, tá bom? Então vamos lembrar disso. Feito isso, vamos se questionar. O que será que eu preciso, no caso, você? O que será que você precisa para atingir esse objetivo? Interrogação. Se questiona mesmo. O que a gente tem que fazer? Qual é o esforço que você vai ter que fazer? Será que a gente está preparado psicologicamente? Será que a gente está disposto verdadeiramente para alcançar, para pagar essa fatura? Interrogação. Porque tem que ter esforço, né? E essa história de esforço, às vezes a gente dá uma empurradinha com a barriga. Peraí. Porque tem que fazer uma renúncia. Sabe a história da renúncia que a gente não gosta muito de abrir mão de algumas coisas por outras, sabe? Pergunte a ti mesmo. Será que você está disposto a renunciar para alcançar esse tal objetivo que você almeja? Porque sempre tem que haver, infelizmente não dá para ter tudo na vida. E o processo da renúncia faz parte para novos objetivos, para alcançar novas metas, para alcançar novas conquistas na nossa vida. Então, a renúncia faz parte. Será que a gente está disposto a renunciar? Então, se questiona isso. Questionado? Próximo. Será que foi? Estamos passando bem nessa caminhada, nesse planejamento? Passamos? Está definido no papelzinho? Objetivos, metas para 2023? Faz o seguinte, conversa com o teu mentor. Sabe aquele nosso mentor, nosso anjo da guarda, espírito guardião? Como a gente quer interpretar, chamar? Mas vamos lá, vou chamar de mentor, tá? Conversa com o teu mentor. A gente esquece muito do nosso mentor, aquele que é encarregado de nos proteger, de tomar conta, de estar ao nosso lado durante toda a nossa encarnação. E a gente esquece muito dele. Entre em contato com o teu mentor e pede auxílio. Pede auxílio. Conversa, faz a oração. Pede auxílio de alguma forma para te auxiliar nas tuas metas, nos teus objetivos,
para 2023. E uma coisa eu posso garantir para vocês: se realmente for bom para você, ele com certeza vai te ajudar, vai te auxiliar. Atenção, tá? Porque nem sempre o que a gente acha que é o melhor para a nossa evolução, para o nosso crescimento, é verdadeiramente o melhor. Às vezes a nossa visão limitada, principalmente no aspecto material, o que a gente acredita? Eu quero ficar rico, milionário, que vai resolver todos os meus problemas da minha vida. E nem sempre é por aí, tá bom? Estou dando só um exemplo aqui. A questão vai por muitos outros lados. Às vezes a gente está vinculado muito a questões materiais, como, por exemplo, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como se fosse o critério, o necessário, o essencial para a felicidade e para a nossa encarnação, para a nossa evolução. Mas não só, tá, gente? Se dinheiro e saúde fosse condição para a gente alcançar a felicidade, não quer dizer, isso fatalmente vai de encontro com uma outra vertente, que é o seguinte: e quem não tem dinheiro e não tem saúde? Está condenado a ser infeliz? Porque sim, é possível ser feliz sem dinheiro e sem saúde. Ponto. Vamos só lembrar uma coisa, gente, porque isso é um assunto muito delicado que às vezes dá uma compreensão por várias vertentes. O importante, quem sou eu para dizer alguma coisa, tá? São interpretações frente à vida, como nós nos relacionamos. Mas uma coisa é importante a gente distinguir: felicidade com facilidade. É claro que facilidade, você ter dinheiro e saúde, você tem mais condições para desempenhar o que você quiser na sua vida. Mas lembremos, dinheiro e saúde, por exemplo, não só, tá? Mas, por exemplo, não é condição básica para ser feliz. A gente não necessita, não depende disso para a felicidade. E muitas vezes a gente confunde isso e acredita que se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver saúde, eu estou condenado, fadado a ser triste e pronto, derrotado na minha vida. E não é bem por aí, tá bom? Mas eu não vou seguir muito nessa seara, vou continuar aqui na minha reflexão. Isso pode ficar para um próximo encontro, que isso é um assunto muito, muito sensível e às vezes dá margem de compreensão. Tomara que não tenha confundido mais ainda. A ideia aqui é a gente sempre só fazer pensar. Eu não estou aqui entregando raciocínio pronto para ninguém. A ideia é a gente trazer questionamentos, reflexões, para nós buscarmos aplicar isso no nosso eu, com as nossas questões, na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Então, conversou com o mentor? Maravilha. Foi? Conseguiu conversar com o mentor? Aí a gente vai focar. Buscar e achareis, bater a porta e ela abrir-se-vos-á. O foco, o que a gente precisa é focar nessa meta, nesse objetivo que a gente almeja para 2023, para esse ano que vem. Voltamos a Chico Xavier. Podemos sim fazer um novo começo. Todo dia é uma nova oportunidade. E fechando esse ano, mais uma oportunidade em um ciclo que se fecha e o outro que se abre. Vamos iniciar esse novo 2023 com essas aspirações que a gente deseja tanto. O ano novo é aquele momento bom também para a gente dar uma olhada, principalmente naquelas promessas antigas que a gente fez lá atrás, sabe? Há 5, 10, 20 anos atrás a gente, por algum motivo, não teve coragem às vezes, não teve determinação, não teve força o suficiente para cumprir. Pega lá aquelas promessas e se questiona. Dá uma atualizada, faz um update e se pergunta: o que será que faltou? Ou o que será que falta para hoje eu realizar aquilo que eu quero, que se fez parte da minha lista de 5, 10, 15, 20 anos atrás, talvez hoje não faça mais sentido, mas naquele momento fez sentido. Ou ela está lá, continua na minha lista como algo importante que eu sim quero, mas ainda assim me falta alguma coisa. Então se questiona o que é que te falta. O que faltou no passado e o que te falta agora. Outra questão que é importante, agora vamos para o lado evangélico da coisa. Tá? Inimigos. Vamos se questionar. Os nossos inimigos, fazendo essa reflexão. Será que a gente tem inimigo? Se pergunta aí.
Fechando esse 2022, será que a gente arrumou inimigos novos? Será que a gente já tem aquele inimigo lá de tantos e tantos anos atrás que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar muito dessa questão e ainda tem um sentimento aqui dentro, um ódio, um rancor, uma angústia, algo negativo no nosso peito? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto há tempo, tá? Tá em tempo ainda, tá bom? Mais cedo ou mais tarde a gente vai se reconciliar com esse inimigo, seja pelo nosso movimento, pelo nosso esforço, dando passo à frente, ou então, talvez a gente vai ficar juntinho numa família na encarnação que vem, como irmão, como pai, como filho, para aprender a amar, que a gente está com dificuldade ainda de aprender a amar, de amar os seus inimigos. Sabe aquela frase? As pessoas boas devem amar os seus inimigos. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, inimigos é uma coisa boa para a gente refletir no fim do ano, nesse ano que vem. Se você tem um inimigo, faz essa reflexão. Mais uma outra coisa, ofensas. Será que a gente foi ofendido nesse ano ou não? E aí a gente consegue perdoar? Será? Ou a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar? Se você, meu irmão, está com dificuldade de perdoar, eu vou fazer uma proposta, um convite para você. Se dê esse presente de fim de ano. Passou o Natal, mas dá esse presente atrasado agora, entre Natal e o Ano Novo, que a gente tem uns diazinhos aqui. Se dê esse presente para a tua vida, para a tua felicidade. Se liberta desse sentimento que te prende e não te deixa virar a página e seguir em frente. Que de alguma forma você ainda está vibrando naquela ofensa, aquilo que aconteceu, que doeu, não estou diminuindo a dor, atenção, tá? Machucou, te abalou de alguma forma e mexe com você até hoje. Mas a pergunta é, até quando vai mexer? Eu te respondo, até você perdoar. Porque enquanto você não perdoar, vai continuar aí dentro. Então se dê esse presente nesse fim de ano, meu irmão. Se você também não está conseguindo perdoar, e às vezes a gente fica sem perdoar, não é só alguns anos não, a gente fica sem perdoar algumas encarnações, tá? A gente, muitas vezes a gente carrega esse sentimento, esse rancor, esse não perdão, porque nós sim temos dificuldades. Quando eu falo nós, eu me incluo nisso também, tá bom, gente? Somos nós todos aqui. Estamos juntos e misturados. Tá bom? Não acho que o orador aqui que vos fala que está sublime num patamar de alto nível. Não. Todos nós, mais ou menos, temos facilidades e dificuldades nessa vida. Mas, de alguma forma, a gente está mais ou menos na mesma esfera. Não é à toa que a gente está aqui encarnado nesse mundo de prova e expiação no planeta Terra, nesse ano de 2022/2023. Feito isso, muita gente vai ter aquele sentimento assim, poxa, Nelson, mas isso é muita coisa para fazer. Agora você complicou mais a minha vida do que me ajudou. Tanta coisa que eu botei no papel aqui, já estou em 2, 3 folhas. Calma, calma, gente, vamos lá. Vou dar uma dica aqui, vou dar um caminho para a gente seguir, para facilitar esse processo. Vamos fazer o seguinte, vamos nos organizar. Sabe aquela história da agenda? Ou um papel e caneta? Pega a agenda que é melhor, que a gente se organiza melhor na agenda. Eu gosto muito de trabalhar com agenda, que a gente faz o seguinte, coloca aí pequenas metas diárias. Mas atenção, metas plausíveis, tá? Possíveis de serem realizadas. Não adianta botar aquela meta da imaginação, aquela que a gente sabe que não vai conseguir fazer. Coloca pequenas metas diárias. Começa ali com um pouco. Começa aos poucos a criar novos hábitos que te fazem bem. Vamos reforçar aquilo de bom que a gente já faz na nossa vida. Coloca nessas metas diárias. Vamos aos poucos cumprindo essas metas diárias que vão naturalmente trazer uma sensação de prazer, de bem-estar, de dever cumprido. E vai retroalimentar esse processo, vai nos dar mais força ainda para continuar caminhando. Para aos pouquinhos colocar mais uma coisinha nessa meta diária. Não adianta só fazendo uma analogia aqui rápida, não adianta colocar, eu quero fazer
50 quilômetros de caminhada. Talvez esse seja o objetivo final, ok? Mas bota na sua meta diária, eu quero dar 10 passos. Amanhã, 10 passos. Depois de uma semana, coloca 11 passos. Depois de 2 semanas, você coloca 15 passos. E aos pouquinhos a gente vai lá até chegar ao objetivo final. Porque muitas vezes o que acontece também, e estou fazendo essa analogia só para a gente refletir em conjunto, tá? É que a gente coloca metas tão difíceis, objetivos tão distantes ainda, que nos dá uma angústia, nos dá um sentimento de que não estou avançando nada, estou patinando, não saio do lugar, não consigo avançar na vida. Sim, nós vamos avançando a partir do momento que a gente coloca metas possíveis, plausíveis, que a gente pode cumprir. E sempre aos pouquinhos a gente vai evoluindo, a gente vai caminhando, tá bom? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Em relação às provas, em relação às expiações, que isso permeia a nossa vida ano após ano, mas nessa reflexão do novo ano que se avizinha, questão das provas. Eu vou relembrar para vocês algo que eu costumo falar sempre. Não existe provas impossíveis, tá bom? Vou repetir. Não existe provas impossíveis. Se esses desafios, se essas provas se apresentam na tua vida, é que você já tem condições, e vou repetir e sublinhar, já tem condições de superar elas, de enfrentar elas, de vencer elas. Sabe aquela frase que não há fardo mais pesado que nós possamos carregar, ok? O desafio existe para que a gente possa enfrentar de cabeça em pé. A gente sim tem condições de vivenciar, de crescer frente às adversidades, frente aos desafios, frente àquilo que aparece na nossa vida, mesmo aqueles que nós não planejamos, tá bom? Porque a gente pode planejar tudo para 2023, mas muitas vezes, quando a gente percebe, bate a nossa porta. E aí? Como é que a gente faz? Aquilo que a gente não está muito bem preparado, que é pego de surpresa, no rompante, como é que a gente vai fazer? Sabe como é que a gente faz? Força, foco e fé. FFF, força, foco e fé. Vamos buscar exatamente esse equilíbrio frente às dores da vida, frente às questões que vão aparecer, que muitas vezes não são agradáveis, mas se elas estão lá aparecendo, é porque elas têm que aparecer. E sim, nós estamos preparados para vivenciar elas, para ultrapassar elas, para crescer com esse estímulo, que às vezes a gente acha que é um problemaço, mas nós interpretamos como um grande problema, mas às vezes é só um estímulo que a gente necessita para dar o passo à frente, para continuar caminhando. As escolhas, quem faz, somos nós, tá? O progresso é fruto das nossas escolhas. Nessa história de escolhas, escolher o caminho que a gente quer seguir é todo dia, toda hora. E esse ciclo que se fecha, esse ciclo que se inicia, é só mais um momento de reflexão para a gente buscar fazer uma nova escolha para a nossa vida, um novo caminho, que talvez esse caminho não está muito legal. E se tiver bom, replica ele e dá uma lapidada, dá uma aprimorada naquilo que não foi tão legal. Por isso que é a questão do ponto positivo, do ponto negativo. Ninguém vai decidir o teu caminho, tá bom? Ninguém vai decidir o teu destino. Quem vai decidir o teu destino é você. Então, para finalizar, que a gente já está na nossa hora, o que eu quero desejar a todos é coragem, principalmente para enfrentar os desafios desse próximo ano. Venha o que vier, venha o que vier. Se vem, é para o nosso bem. Anota aí. Venha o que vier. Se vem, é para o nosso bem. Tá bom? Lembre-se disso. Vamos deixar o papel de vítima de lado. Vamos assumir a responsabilidade do nosso crescimento, da nossa felicidade, que está aqui, ó, nas nossas mãos. Não está na mão de ninguém.
Vamos confiar no Pai. Vamos entregar na mão do Pai. Vamos trabalhar, vamos caminhar, vamos fazer o nosso. Mas o resto, seja o que Deus quiser. Esse é o momento do seja o que Deus quiser. É depois que a gente faz tudo o que a gente pode fazer, dentro da nossa capacidade física, intelectual, do nosso movimento, da nossa busca, do nosso esforço. Fiz tudo. Cheque. Aí está na mão do Pai. O que mais que eu posso fazer se não entregar na mão do Pai? Porque uma coisa eu garanto para vocês, Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente não sabe muito bem o que é melhor para nós, mas o Pai sabe o que é melhor para nós. Tá bom? Então, finalizando, eu desejo a todos um excelente 2023. Seja o caminho que for que você escolher, que você possa crescer com essa escolha, com essa opção de vida, sendo feliz. Tá bom? Eu espero vocês, espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui na TV Chico Xavier no próximo ano. A gente vai continuar aqui com o nosso projeto Encontro com o Nelson Tavares. Feliz ano novo a todos. Eu convido quem quiser, claro, ficar comigo na nossa oração. Assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos cerca nesse momento e que esteve conosco durante esse projeto em 2022, nos ajudando a refletir, nos ajudando a pensar, principalmente, centrar e focar o mais importante que é para a nossa vida, para o nosso crescimento. E assim agradecemos mais uma vez por essa reunião e pedimos autorização por dar encerrado mais esse encontro. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muita paz a todos, feliz 2023. Espero vocês, sem ser a próxima quinta-feira, a outra, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.